Fala, galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre o clube que tem a camisa mais linda e mais valiosa do mundo, Murilo. Segundo um episódio do Radar Peleja, sim, né? Eu exatamente. contei essa história no Radar Peleja sobre aquela camisa icônica da Fiorentina, da fila com Nintendo, com Batistuta cabeludo. Assista no Radar Peleja logo saindo desse episódio do Fora do Eixo. Lá. Mas agora o papo é Fora do Eixo sobre a Fiorentina. Em agosto de 1926, pelas mãos do Marquês Luigi Ridolfi, nascia a Associazione Calcio Firenze, e depois, mais tarde, se tornaria a Associazione Calcio Fiorentina. Vindo da cidade de Florença, na região da Toscana, na Itália, o clube ele manda seus jogos no estádio Artemio Franchi, que é um estádio super charmoso que ocupa mais de 47 mil lugares e já foi considerado como uma das obras-primas da arquitetura racionalista da Itália. Foi todo esse charme e essa pressão da torcida que ajudou o clube a vencer seus dois Scudettos, em 56 e em 69. E também ajudou a conquistar uma Taça das Taças, que era chamada a Recopa Europeia daquela época. E essa prateleira só não ficou mais cheia porque em 1957 o clube acabou perdendo a final da Champions League para o Real Madrid. O marido de Stefano, Exatamente, o poderoso Real Madrid. Mas foi a primeira participação do italiano Exatamente. na competição, então isso já foi marcante. Já pra contou Fiorentina. muito e marcou na história. E se no Real Madrid a gente acabou de falar que tinha um ídolo chamado Di Stefano, a Viola também não ficou pra trás. A Viola, né? Como... A Viola, é. É o apelido, ela não ficou... né? Isso, ela não ficou pra trás também em matéria de ídolos. Um deles que acabou jogando por 5 anos na década de 80 no clube foi o Roberto Baggio. Ele mesmo, antes de ir para o Juventus, ele acabou jogando na Fiorentina. Antes de perder o pênalti contra o Brasil também. Antes de perder o pênalti. Ele era tão craque e fazia a Fiorentina tão grande, né? Se tornar um clube melhor, né? Exatamente. Que ele era um dos únicos clubes que conseguiam competir com o Napoli do Maradona naquela época. Ajudou também muito a chegar à final da Copa da UEFA. Lógico, contra a Juventus, que viria a ser o seu clube no futuro. Infelizmente, a Fiorentina acabou perdendo aquela final. E não mais que isso, acabou perdendo o seu maior ídolo, né, pra Juventus. Só que quando ele foi se transferir pra Juve, acabou rolando bastante revolta, né, dos torcedores. Lógico, né, perder um ídolo como esse. Até pra Juventus? Até pra Juventus e também do próprio Baggio. Tem até uma história aí, um vídeo que mostra o Roberto Baggio voltando, né, seu primeiro jogo no estádio da Viola, e ele se recusou a bater um pênalti contra a Fiorentina, foi substituído. E mesmo assim, né, em controvérsia, né, pô, uma situação dessa, ele pega um cachecol da Fiorentina no chão e é ovacionado pela torcida. Isso me lembra um outro cara, um brasileiro, que tinha uma identificação muito forte com o Vasco e quando foi jogar pelo Cruzeiro em São Januário, foi bater um pênalti, perdeu o pênalti, dizem que ele perdeu de propósito. Edmundo, o animal, jogou na Fiorentina. Jogou. Anos depois do Roberto Baggio ter saído para a Juventus, nomes como Edmundo, o Rui Costa, português, o Dunga, que chegou na Fiorentina e 2 anos depois seria campeão mundial em 94 pelo Brasil contra a Itália do Baggio, que perdeu o pênalti. E o ídolo eterno da Fiorentina, o Batistuta, com 202 gols pelo clube. Teve uma passagem incrível pela Viola. Eu falei do Rui Costa, é interessante que o Rui Costa disputou o prêmio de melhor do mundo. Na verdade, ele disputou o prêmio de camisa 10 do Calcio. Isso, né? Exatamente, o prêmio de melhor do mundo, melhor do Calcio. Contra o Zidane, na Juventus. Naquela época era difícil, hein? Exatamente, difícil. E essa Fiorentina aí da década de 90 foi muito bem lembrada num podcast da Corner. Um papo entre o Fernando Martinho e o Cláudio Karsug. O Cláudio Karsug, torcedor fanático da Fiorentina. E eles trocaram uma ideia sobre a Fiorentina e sobre uma época
vitoriosa, ou pelo menos uma bela época para ser torcedor da Viola. E nessa época tinha um uniforme bonito, como a gente falou meio que no início ali, né? A camisa roxa da Fiorentina chegou a ter a Nintendo como patrocinadora, Fila fornecendo material esportivo, e vestiu o Batistuta, que conseguiu fazer 13 gols em 11 partidas consecutivas no Campeonato Italiano. Foi um recorde na Itália. Só que o Batistuta, no início dos anos 2000, teve que ser vendido por problemas financeiros da Fiorentina, né? Ela estava em crise, precisava de dinheiro, tchau Batistuta. Exatamente, acabou tendo que vender o maior ídolo do clube, e a justiça italiana na época, pensando até nesse lance de tipo assim, ó, Fiorentina tá devendo, não vai pagar, hein? Então eles foram lá e sequestraram a marca Fiorentina. Mantiveram pra eles. Mantiveram, exatamente, como uma garantia, né? E no meio de tudo isso, a Fiorentina acabou caindo pra Série B. Então tava numa situação... Essa saída do Batistuta é emblemática, né? Meio que divide uma fase legal da Fiorentina com uma fase horrível. Aliás, o Batistuta diz que o melhor atacante que ele viu jogar próximo ali dele, ou contra no caso, né? Foi o Ronaldo, que jogou pela Inter de Milão na Itália. Durante muito tempo. E o Batistuta fala, ele é inclusive melhor que eu, sim. E sem o Batistuta lá na frente pra fazer gol, o buraco ficou mais fundo ainda. No dia 31 de julho de 2002, a Fiorentina declarou falência. Mas os seus torcedores não ficariam viúvos por muito tempo, né? Porque no dia seguinte, no dia 1º de agosto, o empresário Diego Della Valle acabou adquirindo os direitos da Viola e criando assim o Fiorentina Viola, que era o nome tampão até as coisas se acertarem, exatamente. E dando início ao seu recomeço, da sua história na 4ª divisão italiana, a Fiorentina Viola foi campeã. E conseguindo assim até voltar, né, ao seu nome original, Fiorentina. E por uma manobra política, esse pulo da 4ª divisão já foi direto para a 2ª divisão. E ali uma 6ª colocação já foi o suficiente para chegar ao playoffs e garantir de novo, né, voltar à 1ª divisão em 2004. E aí, claro, voltando à 1ª divisão, você consegue atrair bons nomes, bons jogadores para quererem jogar de novo no clube. E dinheiro para contratá-los. E alguns nomes interessantes passaram por lá, como o Gilardino, o Mutu, Adriano Mutu, até o Adriano, antes de ser imperador, né, passou pela Fiorentina. Olha que camisa bonita essa da Toyota, né, patrocinando. E alguns jogadores que vão ficar pra história, como o caso do zagueiro Davide Astori, que era o capitano, né, o capitão da Fiorentina, que faleceu na concentração do clube, né, durante um período de concentração. 2018. Isso, em 2018. Isso abalou muitos torcedores, muitos jogadores. Eu lembro que o Vitor Hugo, brasileiro, o zagueiro, substituiu o Astori, fez um gol, comemorou em homenagem ao capitano, todo mundo se emocionou, e é uma passagem triste, mas que o torcedor tem bastante respeito e homenageou bastante o Astori. E é isso, galera. Se vocês gostaram do episódio da Fiorentina, não deixe de compartilhar pra todo mundo que você conhece, né? Vamos divulgar isso aí. Basicamente isso. Exatamente. Não se esquece também de se inscrever no canal, é sempre importante. Às vezes você tá assistindo o episódio e não percebe se tá inscrito ou não. Exato. Dá uma clicada aí e se inscreve no canal, que é muito válido pra gente. Siga a gente nas nossas outras redes, como o Twitter, o Instagram, tá todos os links aqui, os arrobas do Peleja, que a gente quer conversar com vocês. A gente tem lido bastante sugestão de inscritos para o nosso conteúdo melhorar cada vez mais. Não sei se vocês percebem, mas do início do Peleja para cá a gente melhorou muito o nosso conteúdo junto com vocês, e a gente está crescendo demais. Isso é muito bom, ver o trabalho reconhecido, né, Pacheco? É isso, galera. Falou, um abraço!